Olá, mais um o nosso programa Lira em Pauta. Obrigado pela sua audiência e os seus acessos no nosso programa, ok? E hoje vamos falar com uma pessoa ímpar, uma pessoa fantástica na literatura brasileira. Vamos entrevistar a escritora Mônica Barreto. Eu tenho umas particularidades sobre ela aqui que eu quero dizer para vocês. Mônica é um nome que vem da origem grega. O local mais famoso é a cidade de Santa Mônica, nos Estados Unidos da América. Eu já estive lá nessa cidade, é bonita mesmo. O significado de Mônica é só solitária. Não acredito nisso, ela não é solitária, não. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, sendo entrevistado por você, pela sua equipe maravilhosa. Você não é só e não é solitária. Não. Eu percebi isso. É uma pessoa muito comunicativa, muito alegre. E hoje nós vamos falar sobre constelação familiar. Entendendo a dinâmica do campo, não é isso? Sim. O que são constelações familiares, Mônica? Explica para nós, para o nosso público que está em acesso. A constelação familiar, ela é um caminho, né? É um novo caminho para você trabalhar suas questões que você não vê. Então, são emaranhados que você possui na sua vida, em várias áreas que isso pode aparecer, e está muito ligado aos seus antepassados, à sua ancestralidade. O Bert Hellinger, ele fala que nós estamos conectados até com a nossa 8ª geração. Mas eu, Mônica, digo que nós estamos conectados com a nossa 1ª geração. Porque é dela que nós vemos, a gente tem todo um desenvolvimento, né? Então, é através desse desenvolvimento que surgem esses emaranhados. Então, hoje, por exemplo, na profissão, você pode observar essa dificuldade, a pessoa que não consegue arrumar trabalho, ou então, quando ela arruma trabalho, ela tem dificuldade com o chefe, a pessoa tem algum problema na saúde, então a gente abre um campo para ver qual é a mensagem, o que essa doença, esse problema quer trazer para nós, e mostrar para essa pessoa, né? É uma dinâmica muito bonita. Mônica Barreto, aqui é o livro da Mônica, Constelação Familiar Sistêmica, um livro muito dinâmico, né? Entendendo a dinâmica do campo, como o campo familiar pode influenciar em nossa vida. Está aqui, podem pesquisar, pode comprar, que ela vai agradecer, com certeza, e nós também. Tá bom? E qual o principal objetivo da constelação familiar? A constelação familiar, ela vem, na verdade, para descobrir qual é a origem da questão na vida da pessoa. Então, o que faz que aquele fluxo energético não caminhe, né? O que acontece para a pessoa estar bloqueada, parada num determinado momento, que a vida dela não anda. Conflitos que a pessoa tem consigo mesmo e com a família, é isso? Conflitos com ela, com a família, com a profissão, às vezes com o chefe. Profissão? Profissão. Trabalho também? Dinheiro. Comportamento com a sociedade? Sim. Caramba, tudo isso? E através da constelação a gente aprende que o sucesso tem a cara da nossa mãe. E o dinheiro olha para nós assim como a gente olha para nossa mãe. É verdade. Então, os nossos pais, que são as nossas fontes de vida, eles estão ligados a todo o nosso processo, né, de sucesso em relação à profissão, à saúde, à nossa vida. Então eu vou ser castigado porque eu já não tenho mais mãe nem pai. Eles faleceram, mas você possui o seu pai e sua mãe vivos em você. Olha só, tá vendo a observação que ela está fazendo aqui? Mesmo você não tendo pai e mãe, mas eles fazem parte da sua vida, não é isso? E aquilo continua revigorando em você, esse pai e essa mãe. Energias. As energias, elas não morrem. Ah, legal, tá bom. E como é que se realiza uma sessão de constelação familiar? A constelação familiar ela pode ser individual ou em grupo. Em grupo, eu uso pessoas como representantes da questão da pessoa. E individual, eu uso bonecos. Então, através dos bonecos, eles são os representantes da questão que a pessoa, né, o paciente, traz para mim. Caramba, e você tem uma clínica, você faz esse tipo de trabalho ou você faz em empresas? Como é que é o seu Eu faço em espaços terapêuticos onde eu sou convidada para fazer o atendimento em grupo. E individual, eu atendo numa clínica e atendo também em 2 consultórios particulares.
Que beleza! A constelação familiar, ela pode influenciar nas vidas, não é isso? Ela facilita o livre curso da vida da pessoa? Sim, esse é o objetivo dela. É o objetivo. O objetivo dela é mostrar para você qual é a sua questão e você fazer algo de bom. Ela não vai salvar ninguém, ela não vai resolver a vida de ninguém. Ela vai te mostrar, vai trazer consciência para você do que você precisa olhar, para onde você precisa olhar e ter um carinho, né? E um cuidado para onde você está deixando de lado. Eu, Mônica, acredito que para a constelação, assim como qualquer terapia, ela possa ser benéfica, você deve primeiro olhar para a sua criança interior. Porque quando você olha para essa sua criança que está ferida, você com maturidade pode olhar para a sua questão e fazer algo de bom com ela. Perfeito. Então você tem que fazer uma regressão? Não. Não? Não tem que fazer regressão? Não, não precisa. A pessoa que está preparada, o terapeuta que está preparado, assim como eu, para fazer esse trabalho com a criança interior, você percebe que esse campo também se abre para você, saber mais ou menos em qual faixa etária surgiu aquele problema, aonde originou aquela dor que você traz até hoje. Só que o adulto, ele coloca uma armadura para que ela não possa reviver aquela dor novamente. Então fala que você já resolveu, tá tudo bem, mas na verdade não. Então quando o paciente vem para o consultório, você consegue perceber a questão aonde está parada. E quando você pega aquela fase da infância ou dentro do ventre materno e faz aquele trabalho, aí sim tem maturidade para receber a constelação, qualquer outra terapia com mais maturidade. E é difícil a pessoa ter essa maturidade, conversando contigo, você fazendo esse atendimento, de você realmente conseguir descobrir essa energia? Na verdade, é difícil a pessoa perceber, porque ela acha que já foi resolvido. Igual o senhor falou, minha mãe já faleceu, não tem mais os pais. Então, a pessoa acha que não tendo mais os pais, aquilo não influencia na vida dela. Mas influencia, porque nós somos feitos dos nossos pais, né? E os nossos pais são feitos dos pais deles. Então, a gente traz uma memória celular, uma memória genética no corpo. Então, isso continua reverberando em mim e nas minhas próximas gerações, né, as futuras gerações. Então, não significa que uma pessoa morreu que aquilo acabou, aquilo continua e você precisa olhar. Muitas vezes nós não temos mais os pais, mas a gente ainda guarda uma dor em relação à mãe, ao pai, né? A criança se mete muito nas questões dos pais e aquilo acaba travando a vida dela, porque ela sai do lugar dela para se meter onde ela não dá conta, né? É muito pesado para ela. Tá, e isso é só referente aos pais ou também aos familiares? Aos familiares também, a nossa ancestralidade. Então, às vezes, eu estou conectada com um tataravô, um tio, uma tia, e às vezes venho tendo o mesmo comportamento que eles. São pessoas que foram excluídas da família e, de alguma forma, o sistema traz essa pessoa de volta. Porque existem 3 leis universais, né? Isso, vamos lá. A primeira lei universal é do pertencimento, onde todos têm o direito de pertencer. Significa que nada pode ser excluído. A segunda lei é da hierarquia. Então, os que vieram primeiro precedem os que vieram depois. Nós devemos respeitar, né, e honrar todos que vieram antes, certo, independente do que eles fizeram ou deixaram de fazer. E a terceira lei é do equilíbrio, dar e o receber. Então, se o senhor me deu um café, eu te dou o café mais o bolo. Então, sempre quando a gente recebe, para o outro a gente dá um pouquinho mais do que recebeu. Por que muitos relacionamentos não dão certo? Porque um faz demais e o outro recebe demais. Então chama pão da vergonha. Aquele que recebeu demais, ele não consegue equilibrar com aquele que deu. Então ele vai embora. E muitas pessoas acham essa pessoa ingrata, porque ela foi embora, mas na verdade ela não tem condições de equilibrar esse relacionamento. Essa é a parte do equilíbrio. É a parte do equilíbrio. Então se você dá, se você recebe, você também dá. Não só receber. Que isso traz um desequilíbrio. Perfeito. E o da hierarquia em relação à família? Aos pais? Não só a família, como numa empresa. Uma empresa também? Numa empresa. As 3 leis que regem uma família, regem uma empresa. Então, muitas empresas que não dão certo é porque elas não obedecem essa lei, essa ordem. Então, por exemplo, tem o fundador e tem os filhos que estão assumindo. Eles não respeitam esse fundador, né? Foi o pai ou o tio, sei lá. Então, o fundador tem sempre que ser respeitado. Ninguém nunca vai substituir ele. Pode substituir no trabalho, mas substituir esse fundador, nunca. E ele precisa ser mantido, ser respeitado, para que haja equilíbrio. Então, por exemplo, tem uma pessoa que trabalha na linha de produção e entra um gestor
que vai coordenar. Quem estava lá antes? São os peões da linha de produção. Então, mesmo eu sendo uma gestora, eu tenho que também ter um respeito, porque eu entrei depois deles, mesmo tendo um cargo superior. Porque o que rege não é o cargo, mas é o tempo que você está naquela família, naquela empresa. Isso aí traz um conflito que, de repente, a pessoa não desenvolve, não consegue se sobressair no serviço, é isso? É, porque às vezes a pessoa, o gestor, ele não tem respeito por aqueles que vieram antes dele, né? É claro que ele que vai dar o comando, é ele que vai dizer como a empresa deve seguir, porque é o trabalho dele. Mas ele deve ouvir o subordinado dele, aquele que está na empresa há muito e muito tempo, porque ele sabe como funciona o processo. Então, por que não conhecer junto com eles como é o processo, né? Para ele poder ter um caminho, um direcionamento. Então, para isso aí, você trabalha nas empresas dando palestra e mostrando este outro lado, é isso? Porque você sabe, numa empresa sempre tem aquelas complicações de funcionários com patrão, com gerentes, né? Tem aqueles conflitos que as pessoas se debatem na disputa. Então, o trabalho que você faz com esse pessoal é justamente para eles verificar este lado, ver esse lado. Não só esse lado, como empresas familiares. Então, muitas vezes, os pais, eles querem que os filhos assumam uma posição e que os filhos não querem aquela empresa. Mas o pai, como construiu aquele império, sofreu muito para ter aquilo, eles querem obrigar os filhos a continuar o que eles construíram. E isso gera conflito, porque o filho não necessariamente está preparado para ter aquele caminho. Às vezes o caminho dele é outro, sei lá, vai ser turista, vai ser qualquer outra coisa que não se enquadra naquela empresa, é diferente para aquela empresa. Isso gera conflito. Uma luta dele interior que ele procura, não é aquilo que ele quer uma outra coisa, então fica nessa luta interior. Por isso que não vai para frente. A gente chama de boa e má consciência. A boa consciência é quando eu tenho toda uma família de médicos, ou advogados, engenheiros, e eu também passo a ser médico, engenheira, a mesma coisa que os meus pais, os meus antepassados. Então, isso é estar na boa consciência. Mas não significa que eu queira ser uma médica ou que eu queira ser uma engenheira. Eu estou para poder não me sentir excluída. Então, a boa consciência é quando a pessoa tem medo de ser excluída do sistema familiar. Perfeito. E a má consciência, que eu falo que é a melhor, que é a correta, é quando eu sei que eu vou para outro caminho e nunca vou deixar de ser amada pela minha família, nunca vou ser excluída. Perfeito. Eles vão ficar bravos, né? A família não vai aceitar, mas eu vou seguir o meu coração. Né? Como é que ele escolheu? Eu vou seguir o meu coração. Mas eu sei que minha família, no fundo, nunca vai me abandonar. Isso aí traz alguma dificuldade no caráter da pessoa, no íntimo da pessoa, de querer realmente seguir uma profissão e, de repente, não é aquela que ele quer estar ali? É isso? Mexe com o caráter da pessoa? Porque ela vai seguir um caminho que ela não quer, que ela está sendo personalidade, obrigada. Né? Ela está sendo obrigada. Eu escutei de uma médica, há uma semana atrás, ela obrigando o filho dela, deve estar com uns 15, 17 anos, a ser médico. E falou, você só vai ser médico se você for muito burro. Ela falou isso pra gente, no nosso grupo. Eu não falei nada, porque eu não conhecia ela, mas o que essa moça está fazendo com o filho? Ela está obrigando ele. E ele, por medo, aceita, né? E vai chegar uma hora que ele não... Que médico que ele vai ser? Se você não ama o que você faz. Gente, esta é Mônica Barreto, está vendo que programa interessantíssimo para a família. Não só para a família, para o seu núcleo, né, de profissionais no teu trabalho, no teu convívio com os companheiros. Mônica Barreto, constelação familiar sistêmica. Dê alguns segundos que nós já voltamos, ok? Até daqui a pouco.
Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Já estamos de volta com a Mônica Barreto e no programa de hoje falando sobre constelação familiar sistêmica. Mônica, como é que foi escrever esse livro e falar sobre esse assunto que é super interessante? Te juro que eu desconhecia esta forma de trabalho. Te juro. Estou sendo muito sincera, viu, gente? Mas não é só você, não. Por isso que nós gente. resolvemos trazer para vocês ter ciência de um assunto tão importante no conjunto da família, né? Não só a família, os familiares, mas a família no trabalho, a família na sociedade. Sim. Porque nós temos que pensar sempre que os nossos amigos também são familiares também, né? Sim, que você claro. Como é que foi escrever esse livro? Como surgiu a ideia? Os seus objetivos em relação ao livro? Quanto tempo faz? Eu escrevi esse livro em 3 meses, mas para publicar eu levei um pouco mais de tempo, né? Porque dá um baita trabalho editar ele, né? Teve dificuldades? Na parte de correções, tudo. Mas a ideia desse livro, na verdade, foi porque muitas pessoas me perguntavam sobre a constelação, me perguntavam sobre diversos assuntos e falavam, nossa, Mônica, mas onde eu vou ler de uma forma mais clara e mais fácil? Eu percebi que eram pessoas leigas no assunto para
para poder explicar. Então eu tive a ideia de escrever para um público totalmente leigo, não só para terapeuta e médico, mas também para pessoa que não conhece e que ela pode também, na própria casa dela, quando estiver lendo, ela começar a expandir a consciência. Perfeito. Né? Ela começar a se autotrabalhar. Então eu tive essa ideia de fazer algo assim para um coletivo. Quanto tempo faz que você escreveu o livro? Eu publiquei ele, o lançamento dele foi em outubro. Outubro do ano Foi, passado? do ano passado. Que legal, que bacana. Foi. Parabéns, viu, pela a tua ideia. Nunca imaginei que fosse escrever um livro. Oi? Nunca imaginei que eu fosse escrever um livro. Muitas dificuldades, né? Não é fácil, mas assim, de repente eu tive assim, um sentimento onde eu precisava escrever. Como é que está a aceitação das editoras com os nossos escritores brasileiros? Está bom, o relacionamento está bom? Esse relacionamento está bom? É complicado. Porque é uma constelação também, né, de relacionamento. Sim, as editoras estão passando por um processo muito difícil, né? Porque as livrarias estão tendo dificuldades, né, financeiras, então está tudo muito complicado por conta disso. Vai melhorar? Vai, claro que Pensamento vai. positivo. Vai. Mônica, participar, constelar é saber mais de uma constelação? Tanto você participando como assistindo, você também se trabalha. Então a constelação, ela, como eu te falei, é uma expansão de consciência. Então ela faz você olhar para algo que você não está acostumado a olhar, faz você pensar, né, no seu propósito de vida, no seu caminho, o que você tem feito com ele e para onde você está indo. E é possível você expandir a consciência do indivíduo, cada indivíduo na família, para que ele realmente conheça esse lado? Quando a gente abre uma constelação, faz uma constelação, existe um movimento energético ali, né? Onde a pessoa ela ganha essa consciência. E quando você não mexe só que a pessoa está sendo constelada, mas todos que estão à sua volta, é como se fosse uma pedrinha, você joga no lago, ele ressoa, né? Então, isso também acontece. Então, o trabalho da constelação é também acalmar um sistema familiar, que vem com problemas há muitas e muitas gerações. Então, E não sabe. Então, quando você faz uma constelação, não é só a pessoa que é beneficiada, todos que estão à sua volta, assim como a sua ancestralidade. É uma forma de você trazer equilíbrio, acalmar, né, o que vem em atrito. Você tem tido grande aceitação nesse trabalho ou você tem encontrado dificuldades? Olha, as pessoas têm recebido carinhosamente esse trabalho, porque hoje ela está dentro da justiça, né? A justiça integrou a constelação. Então, muitos juízes, desembargadores, eles fazem uma constelação, né, antes de dar a sentença, até mesmo para entender o processo. E o ano passado ela entrou no Congrepix. Então, o SUS adotou, vamos dizer assim, na medicina integrativa, a constelação. Então, por conta disso, ela não está sendo tratada como algo esotérico como era no passado. Ela simplesmente está tendo assim, um outro olhar, né, mais cientificamente, com mais respeito. Tem algum caso específico que você gostaria de contar para a gente? Da constelação? Tem eu vou falar assim, superficial, para não expor a pessoa. A câmera é sua, fica à vontade. Tá bom. Tem uma moça que eu atendi, eu não sabia do caso dela, e ela se emocionou muito, a gente trabalhou muitas questões, porque a constelação, você pode trabalhar uma única questão, ou várias questões ao mesmo tempo. Depende do que o campo mostra para você. Então, não sou eu que faço a constelação. Perfeito. Eu simplesmente facilito a constelação. O caminho. Mas é o campo que vai dizer o que eu posso ou não mexer, posso ou não trabalhar. E o que a pessoa está preparada também. Então essa moça, eu fiz um trabalho muito bacana com ela, durou 2 horas a constelação dela. E ela estava num estágio tão complicado que depois de 4 dias ela me ligou, agradecendo, porque naquele dia ela teria suicidado, ela tinha tudo planejado para suicidar. Caramba! E ela estava super bem. E ela estava noiva, né? O noivo já não sabia mais o que fazer. Aí eu encontrei com ele em janeiro, ele falou assim, olha, eu não sei o que você fez, mas ela está ótima e eu acredito que foi um milagre. Eu falei, não, a constelação não é um milagre, ela é um processo. E ela se permitiu entrar nesse processo. Então, por isso que ela está bem.
E o caminho dela era a clínica psiquiátrica mesmo. E esse foi um caso de constelação individual? Foi individual, que eu fiz com ela. Ela casou esse ano, tá muito bem, tá feliz. Beleza. Eu estou muito feliz por ela. Maravilhoso isso, hein? Tem também uma paciente que eu atendo, que eu fiz um movimento com ela. Ela é uma moradora de rua. Ela tomava 7 remédios psiquiátricos tarja preta. E hoje ela não toma mais nenhum e já recebeu uma proposta, vai para os Estados Unidos trabalhar na área de informática, sendo moradora de rua. Então é um trabalho muito lindo que você transforma a pessoa. Transforma a pessoa. Ela pode ter uma nova oportunidade de olhar para um novo caminho, trilhar um novo caminho. Perfeito. Mônica, a nossa sociedade, infelizmente, ela é rotulada por A, B, C, classe A, B, C, D. E você, nessas classes, né, que existem aí, quais são mais perceptíveis a realmente fazer uma constelação familiar? São as de mais... De maior poder aquisitivo. Que maior procura poder mais. aquisitivo, Mas são os que mais procuram. São os que mais procuram, mas é porque eles têm um conhecimento diferenciado das outras classes, né? Perfeito. Então eles recebem primeiro, é como se recebessem o melhor. Né? Eu falo que a constelação, ela é para todos, ela não é só para uma classe. Exato. Né? Então, Com certeza. Por isso que a gente precisa da ajuda do governo, do SUS, para deixar mesmo integrar. Porque ela integrou, mas ela não atua ainda. Você não vê em nenhum lugar dizendo no SUS, que tem pessoas fazendo constelação. Então, assim, precisa ter pessoas preparadas para fazer esse trabalho. E em nenhum momento eles abriram essa oportunidade para as pessoas que já são consteladores ir lá fazer esse trabalho, treinar essas pessoas. Eu ainda não vi isso. Então, as pessoas que são, vamos dizer assim, né, rotuladas como as mais poder aquisitivo menor, essas têm mais dificuldade em realmente fazer uma constelação. E por isso, às vezes, acontece também muitos casos de suicídios, né, de demências, inclusive, né, pessoas que têm esse problema, né? A gente entra um lado realmente que prejudica espiritualmente a pessoa, né? Sim, na verdade, são poucos os consteladores, né? Então precisa ter mais, assim, pessoas trabalhando para que, em conjunto, a gente possa ampliar esse trabalho. Uhum. Perfeito. Você, quando você trabalha junto com uma família, você já vai sabendo a dificuldade que tem a pessoa, é isso? Não. Nunca? Não tem como a gente saber. Não tem? Não. Muitas pessoas perguntam se eu sou vidente. Se eu fosse vidente, já teria visto os números da Mega Sena e estaria longe daqui. Eu sempre brinco com os pacientes. Não, eu não tenho a mínima ideia do que eu vou encontrar. E aí, quando a pessoa traz a questão, aí o campo se abre, aí sim eu consigo acessar e saber o que está acontecendo. Mas eu ir direto saber, não, eu já sei o que é, não faço. Aliás, e durante uma constelação, às vezes eu acho que é uma coisa e percebo que é outra coisa. Coisa diferente. Aquele cenário muda. Então você não pode ir com a intenção de você saber, porque a constelação é muito maior, superior a mim, né? Um campo muito maior. Então, eu não posso dizer que eu sou superior a ele, que eu não sei nada. Todos nós temos eu nunca sei. Mas todos nós temos uma mediunidade, né? Todos nós temos. De repente, você pode ter uma percepção melhor que uma outra pessoa. E por você estudar realmente constelação familiar, você deve ter algum dom, sim, realmente. Perceber as coisas mais fácil que quem está no meio, né? Na constelação a gente não usa nenhum tipo de religião, né? Perfeito. Não misturamos a religião com a constelação e nem usamos Não é interessante, dons. em fato, em momento nenhum, né? Não para não virar uma encrenca, uma confusão, né? Perfeito. Então, até mesmo para ela ser aceita, hoje ela é aceita no direito, então tem juízes fazendo constelação. E em relação ao dom, cada um tem um dom, então cada um tem a sua percepção, mas não significa que nós somos pessoas especiais. Não, somos pessoas que a gente trabalhou, estudou, treinou, né? Eu fiz muito em mim, né? Eu tive que entender muito para depois eu aplicar. Então é um trabalho que eu trabalhei primeiro em mim para depois eu aplicar no outro. Eu preciso que você faça um trabalho de constelação individual com o meu produtor, José Luiz Borges, né? E ele precisa dar uma entrevista para mim aqui como psicanalista, e ele não quer de jeito nenhum. Eu acho que esse rapaz tem algum problema. Você precisa fazer uma constelação individual com ele. Não, mas ele vai vir sim. Mônica, se eu conseguir vir fazer a entrevista, ele consegue com certeza. Mônica, a pergunta é dele. Em caso de doença terminal, existe um trabalho específico da constelação familiar?
Então, a constelação, ela trabalha todas as doenças. Porque a doença, ela não é algo ruim, como todo mundo pensa. Na verdade, a constelação é uma segunda chance que você tem de olhar para algo que você não está olhando. Então, não significa que a pessoa vai viver ou não vai viver. Isso não depende da constelação e nem de nós consteladores. Mas a gente consegue, no movimento, olhar qual é a função dessa doença perante essa pessoa. O que ela está trazendo para essa pessoa, qual é a consciência para essa pessoa. Porque muitas pessoas, em casos de doenças graves, que eu não vou nem citar o nome, senão já vira... A pessoa adquire a doença, vamos dizer assim, adquirir, para reparar um sentimento de culpa. Então, muitas pessoas adoecem por sentimento de culpa. E o que está ligado a isso? Aí eu te falo, a gente volta lá na infância, qual o período que teve algum conflito com a mãe, com o pai, alguma dor, e às vezes a mãe estava disponível ali, mas para a criança não era o suficiente. Perfeito. Ela precisa de algo mais. Vale a pena, o programa está chegando já ao final, mas eu tenho duas perguntas para fazer você ainda. Constelação familiar é regulamentada por alguma lei? Não. Ela está no Brasil já há alguns anos, mas ela é um curso livre, né? Considerado como um curso livre. Curso livre. Sim. Perfeito. Fale para nós sobre os seus tratamentos, cursos, palestras, onde a gente pode acompanhar, o público pode participar, te procurar. Eu estou nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Vai YouTube com o tudo canal, no vai estar tudo para vocês. Também eu atendo individualmente em Pinheiros, na Paulista, em Sumaré também. Em breve estarei com um movimento, né, um círculo de cura, com um médico americano chamado Steve Linstead. Vamos fazer o Scalar Heart Connect junto com a constelação familiar. Vai ser um trabalho incrível. Não percam. E sejam bem-vindos, né? Exatamente, não percam em adquirir este livro aqui, ó, Constelação Familiar Sistêmica, de Mônica Barreto. E agora vamos saber, minha querida, explica para nós uma coisa aqui. Esquece agora a constelação familiar. Tá bom. Mônica Barreto por Mônica Barreto, quem é? Estou descobrindo. Cada dia é uma oportunidade para descobrir. Não é constelação familiar, individual. Todos os dias eu tenho a oportunidade de descobrir algo mais sobre mim mesma. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Nos honrou muito com a sua entrevista. A honra foi minha. Acho que foi muito esclarecedora para o nosso público, tá bom? Obrigada pela oportunidade, agradeço toda a sua equipe, me recebeu com tanto carinho, foi maravilhoso. E quero agradecer também a Elizabeth Neves, que foi através dela que eu tive essa oportunidade de fazer essa maravilhosa entrevista com vocês. Um grande beijo, Beth, para você. Com trabalhos de edição da nossa Luciana, que está lá na produção, encerramos o nosso programa Lira em Pauta. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Tchau.